Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida. Mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil. Mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Graças a Deus é sexta-feira. Mais um Gads. Graças a Deus é sexta-feira. Chegou, você sobreviveu, você chegou até aqui. Semana está quase no fim. Você está bem, Rômulo? Graças a Deus eu estou muito bem. E você? Graças a Deus, muito bem. Nova temporada do Gads começando, fresquinha. Então não é uma sexta qualquer, é uma sexta de nova temporada. De nova temporada, novidade. E você porque viver chegou com Deus aqui nos é sempre acompanhando até mais uma temporada. Glória ao Fique ligado, Senhor. todas as sextas-feiras nós temos um episódio novo para você do Gads. Graças a Deus é Sexta-feira. E para essa temporada nova nós separamos um tema, um título a respeito do assunto chamado prioridades. Quando eu ouvi numa mensagem um pastor compartilhando, você compartilhou a seguinte frase: nós não conseguimos priorizar. Sabe o que você... já estraguei tudo. Fala você a frase, Romulo. Não, essa eu quero deixar para o próximo episódio. Não, nessa sim. Começa assim, já começa entregando. Para você. Vida com Romulo e Luísa. Não, vamos começar assim. Eis que tudo se fez novo. Vamos começar diferente. Deixa esse para um próximo episódio. Eles vão ter que procurar nos episódios. Vamos começar assim. Luísa, o que é prioridade para você? Prioridade é tudo aquilo que eu coloco e faço como primeiro lugar. Dou a primazia. Antes de qualquer outra coisa, eu faço por primeiro isso. Não abro mão de fazer aquelas coisas. E para você, o que é prioridade? Prioridade, para mim, eu acredito que a Bíblia ela não fala sobre o que. Prioridade não fala sobre o que, mas prioridade fala sobre quem. Você é muito crente, glória a Deus pela sua vida. Tá, mas e se for assim? Porque eu parei para pensar nisso, tá? Eu sei que você vai falar, nossa... Para quem não sabe, pessoal, a gente estuda. Eu, na minha casinha, no meu quadrado, e o Rômulo no quadrado dele, claro, na mesma casa, aleluia, glória a Deus, mas a gente não se prepara, assim, juntos, não combina o que vai falar. Mas a palavra prioridade vem de primícias, primazia, preferência. E uma das coisas que eu estava estudando é, tipo assim, num banco. Preferência, fila preferencial. É a respeito de quem ou a respeito do que a pessoa está passando? A respeito de quem. Muito bom. Você pode explicar para a gente um pouquinho mais? O assento preferencial é quem tem a preferência para aquilo, não é? Certo ou errado? Sim, e tem um motivo, Quem tem a preferência para sentar? O idoso ou o homem mais novo? O idoso. Quem tem prioridade para sentar? A gestante ou a não gestante? Ou a não gestante? A gestante. Viu? Porque é sobre quem está ali, não sobre o quê. Muito bom. E agora eu posso falar a frase que eu ia falar no começo ou ainda não? Não, no próximo episódio. Rômulo Carvalho. Vamos você que está aí, que bom, que vocês amam a gente, estão acompanhando. Olha só, para mim, prioridade na vida não fala sobre o quê, fala sobre quem? Deus. Eu acho que a gente já pode colocar aqui uma historinha, não pode? Com certeza. Já para a gente começar a ambientalizar, falar um pouco sobre prioridades. E eu quero trabalhar a história de Abraão, que está lá em Gênesis 22, versículo 1 a 3, que diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes, que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Olha só que texto. Um texto que mostra para nós ao que o coração de Abraão era devoto.
qual era a prioridade no coração de Abraão. E o coração de Abraão não estava nas coisas que Deus poderia lhe dar. O coração de Abraão estava em quem havia lhe dado. Abraão era um homem que não podia ter filhos. Ele e a esposa Sara não engravidavam, mas Deus lhe fez uma promessa dizendo: vocês terão um filho. E Isaac nasceu. Agora Deus pede Isaac de volta e Abraão, sem nenhum problema, entregaria Isaac a Deus. Porque aquele que é poderoso para me dar um filho é poderoso para me dar vários. Eu não estou de olho naquilo que Deus pode me dar, eu estou de olho em Deus. Eu não estou de olho em o que Ele pode fazer por mim, eu estou de olho em quem Ele é. O meu foco não são as coisas que eu posso tirar de Deus, o meu foco é o próprio Deus. A ponto de quem tem o coração devoto a Deus, para quem Deus é a sua prioridade, mesmo que Deus não desse nada, ele continuaria servindo, amando e buscando única e exclusivamente a Deus. Essa história conta que Abraão, logo de manhã, de madrugada, sabe, a primeira coisa que ele decidiu fazer foi levantar de madrugada para organizar todas as coisas e fazer aquilo que Deus lhe pediu. Uau. Que coração devoto, que coração entregue. Deus é a prioridade deste homem chamado Abraão. Eu gosto muito daquela expressão. E na manhã seguinte, de madrugada, Abraão se preparou para ir fazer aquilo que ele gostaria, Deus havia pedido. A prontidão de Abraão. Sabe que ele não é diferente daquele filhinho que você tem esse dia assim, vai escovar os dentes. E aí ele demora 15 minutos, aí você encontra ele e você fala, vai escovar os dentes. Aí ele demora mais 20 minutos, vai escovar os dentes. Não é que você tem que pedir 1000 vezes. Não, Deus falou, deu uma orientação a Abraão e ele, a primeira coisa de manhã, bem cedo, de madrugada, foi responder ao chamado de Deus. Olha o coração desse homem, olha a prioridade que nós encontramos aqui. A prontidão em colocar Deus como prioridade. Na madrugada se levantar. A Bíblia nos ensina no Salmo 118, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos nele. Queridos, Deus nos entrega, nos dá tantas coisas, nos abençoa de tantas formas. Deus nos entrega até os dias. Esse é o dia que o Senhor fez. Todos os dias que você acorda, é um dia que Deus fez. E nós podemos nos alegrar nesse dia, nós podemos nos exultar no Senhor, porque Ele assim desejou, Ele nos deu. Deus nos entrega tantas coisas até os dias. Será que de manhã bem cedo, de madrugada, podemos priorizar Deus antes de qualquer outra a fazer? Antes de qualquer outra coisa que queremos conquistar naquele dia, ganhar naquele dia, antes de qualquer coisa que queremos que Deus nos ajude a ganhar, a ter naquele dia, será que podemos priorizar quem Ele é? Será que podemos entregar o nosso tempo e o nosso dia a Deus? 5 minutinhos, 10 minutinhos, 20 minutinhos, mas que sejam os primeiros minutinhos do seu dia para Deus. Ler alguns versículos bíblicos, ter um tempo de oração, para que Ele seja o primeiro no nosso dia, de manhã bem cedo, de madrugada. Acordar cedo, orar, fazer um bom devocional, e então passar um tempo com Deus. É uma boa reflexão, não é? Muito. Considerar quem é a prioridade na minha vida? Eu ou Deus? Quem é a prioridade na minha vida? As coisas ou Deus? E colocarmos assim como Abraão colocou, Deus em primeiro lugar. De manhã, bem cedo, de madrugada. Levantar-se para honrar a Deus. Prioridade para mim, então, não fala sobre o quê? Fala sobre quem.
Vai ser bom esse episódio, Essa temporada, não vai? Muito, muito, muito bom. E, de fato, é algo importantíssimo, porque no mundo que a gente está, as pessoas não só querem mudar as prioridades, o mundo fica o tempo todo falando para a gente de que você não pode priorizar isso, né? Existe uma frase por aí, primeiro eu, e sempre tentando inverter realmente esses valores celestiais que nos são ensinados pela palavra de Deus. E eu estava pensando nesses últimos dias de realmente deixar de lado, porque a gente sabe que a gente tem que fazer muitas coisas no nosso dia a dia. Tem que responder, tem que orçar, tem que pagar, tem que comprar, tem que vender, tem que assinar, tem que conversar, tem que orientar. Sim, ok, você vai continuar fazendo todas essas coisas, mas qual delas é a mais importante? Qual delas eu não posso ficar sem fazer? E às vezes as pessoas, não, eu não posso deixar de pagar essa conta hoje. Não, eu não posso deixar de buscar meus filhos na escola. Não, eu não posso. Não. Qual de todas, se você tivesse que deixar, qual você não abriria a mão? E às vezes a gente fala, não, essa conta. E quando eu parei para pensar nisso, eu falei, nossa, está tudo errado. E eu tive o privilégio de, nessa última semana, estar refletindo realmente a respeito disso e deixar celular no modo avião. E quando o filho aparecer e falar, né, vamos ter um momento com Deus, é assim, é assado. Eu achei engraçado até que com a minha filha, no momento eu comentei com ela, falei assim, eu aprecio muito que você está tendo seu momento com Deus, mas a mamãe também tem. E ela falou, por quê? Por que a gente não pode ter só junto? Falei, sabia que um dia, se Jesus me chamar, Jesus vai nos chamar, eu não consigo levar você comigo? E ela falou, como assim? Falei, a palavra de Deus diz que precisamos crer no nosso coração, precisamos priorizar receber a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. E isso muda a nossa vida, isso muda a nossa vida eterna. E pude ver a cabecinha dela funcionando, os pensamentos dela de, oh my gosh, really? É realmente assim que funciona? E ali a gente pôde conversar um pouco a respeito de como Deus é, de como é importante nós darmos a preferência a este Senhor. E a frase que eu gostaria de perguntar para você, se você pode compartilhar conosco, quais são as coisas que a gente não consegue fazer, Romo? Essa frase, né? Esses dias eu ouvi alguém ensinando, e ele dizia assim, o que é que você nunca faz, ou o que você não consegue fazer? Né? O que você não consegue fazer? E a resposta me chamou a atenção, que era aquilo que você não prioriza, ou aquilo que você deixa por último. Não tem prioridade, eu deixo por último. Às vezes, eu posso acordar, passar o meu dia inteiro fazendo um monte de coisas, e coisas que talvez depois foram perda de tempo, coisas depois que não trazem o valor que eu gostaria que tivesse trazido, coisas que são incertas, e de repente chega no final do dia e eu estou cansado, eu deito para dormir, e eu não priorizei, por exemplo, o meu tempo com Deus. Né? Eu não priorizei as coisas que deveriam de fato ser feitas. Eu não priorizei, eu não soube colocar prioridade. Porque prioridade, na verdade, demonstra o valor que algo ou alguém tem para nós. Então, se eu deixo por último, é porque eu estou dizendo, isso é a coisa menos valiosa para mim. Isso é o que eu nessa hora não me interessa. Né? Eu acho que não é o que me prioriza, não é o que eu quero que seja feito. Então, nós podemos, de acordo com o quem, priorizar tempo, priorizar atividades, priorizar atenção. Né? Existem algumas coisas, eu não sei você, mas às vezes você está num lugar e tem uma pessoa que não queria estar ali com você, ela não sai do celular, ela está sempre olhando no relógio. Né? O corpo demonstra, né, que já quer sair dali. Hoje eu já sou um pouco mais tranquilo, mas um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa pediu um atendimento, eu tive que achar um horário na agenda, eu fui até a pessoa mostrando, né, eu estou valorizando você, estou indo até você, estamos
preparando para nos conversar, e a pessoa não saía não parava de olhar. Eles têm esses relógios agora que chega mensagem no relógio, e ele ficava olhando o relógio, ficava lendo mensagem. E ele perguntou uma coisa, eu estava respondendo, e ele olhando o relógio. Aí chegou um momento, eu levantei e saí, fui embora. Onde você vai? Não, cara, eu não sou a prioridade, você não queria conversar comigo de fato. Né? Conversa aí com quem você quer conversar no teu celular, vê mensagem de quem fez gol, sei lá o que você está vendo aí, mas essa é a tua prioridade, eu não sou. Né? Então, obrigado, acabamos a conversa aqui e tal. Por quê? Porque as pessoas não dão um valor para o quem está ali, quem é a minha prioridade, o que estou fazendo. Né? Então, e durante o dia nós só vamos vendo a nossa escala de valores. E nós deixamos para o final o que tem menos valor. Nós deixamos para o final aquilo que não valia a pena priorizar. Então a gente acaba não conseguindo fazer. Ou seja, eu não tive tempo de fazer, eu não consegui terminar, eu não consegui fazer. Significa que aquilo não tinha valor para você. Né? Você chega e fala, não, professor, eu não tive tempo de fazer a tarefa. Não é isso que você está dizendo, não é que você não teve tempo. É que você está dizendo que a tarefa não tinha valor para você. Né? Então, é um assunto assim, mexe bastante com alguns sistemas de valor que nós temos dentro de nós. Por isso, às vezes, a gente fica meio incomodado, né? O que vai ser prioridade? Ou, às vezes, a gente gosta tanto de duas coisas que o nosso coração fica dividido entre aquelas coisas, só que a gente não consegue pôr uma escala de valor naquilo para ver o que priorizar. E aí isso causa uma angústia, a gente fica meio aflito. E como é que eu vou priorizar? Eu faço o que agora? Né? Como que eu vou abrir mão disso? Como que eu me organizo? Né? Então, mas aquilo que a gente não consegue fazer, normalmente, é aquilo que a gente não priorizou, né? Aquilo que a gente não colocou como mais importante na nossa vida. Né? Mas nós podemos ter uma escala de valor e nós podemos trabalhar também a prioridade por valorizar quem, nós podemos priorizar tempo, priorizar atenção, priorizar atitudes, priorizar esse tipo de coisa. E forte, né? Porque, de certa forma, se você olha uma pessoa, não é que realmente não consegui, uma criança, né? Não deu para fazer lição de casa. Por quê? Porque você priorizou brincar, o videogame, correr, dormir, comer, e, sei lá, fazer qualquer coisa. Os exemplos das crianças são bons, né? Porque todos nós já passamos por isso, né? Exatamente. E assim, a criança, em grande maioria, não vou, né, falar todas, não quer mesmo fazer lição, né? Uma das coisas que a criança nos ensina é que a prioridade para ela é ela mesma. É verdade. E ela não percebe que algumas coisas que as pessoas gostariam que ela fizesse é melhor para ela do que o que ela imagina. Então, ela prefere jogar a bola do que fazer a tarefa. Mas os pais gostariam que ela fizesse a tarefa e depois jogasse bola. Priorizasse aquilo que vai ter um valor com maior longevidade na vida dela. E da mesma forma é Deus. Deus nos orienta a priorizarmos as coisas que terão valores eternos. Uau. E muitas vezes nós queremos valorizar aquilo que nós achamos que é melhor do que para nós mesmos. Uau! Certo? Uma vez eu escutei um pastor dizendo assim, um membro lá da igreja não quis vir na igreja porque tinha o aniversário do cachorro. Cachorros são bonitinhos, cachorros são maravilhosos, mas cachorro não dura nem a tua vida inteira, né? E as coisas de Deus são eternas. Talvez por a gente colocar na nossa cabeça é eterno e isso é muito passageiro, às vezes a gente escolhe o passageiro. Mas vai acabar já, então eu tenho que fazer. Né? Não tem o gatilho da escassez, o gatilho da falta, o gatilho não sei o quê, que usam para vender coisas para nós? Mas se eu tenho meus olhos focados nas coisas eternas, eu não preciso ficar aproveitando de gatilhos de escassez. Pronto. Vou trabalhar para não faltar. É diferente. Calma. Né? Vou trabalhar para abençoar as pessoas que são eternas. É diferente. Então, prioridades falam muito sobre isso. Né? E os exemplos das crianças são bons para a gente entender o que Deus também faz conosco. Ele fala, priorize as coisas eternas. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
E eles se reuniam no templo de casa em casa, e eles tinham comunhão uns com os outros, e eles compartilhavam a palavra, e eles oravam juntos, e Deus orienta nessas coisas, muitas vezes são as coisas que nós negligenciamos por causa de coisas passageiras ou coisas que nós queremos neste momento. Exatamente. Quem já deixou de fazer algo que era importante, porque queria fazer alguma coisa naquele final de semana, e hoje você já nem se importa mais com aquilo que você fazia. Já mudou a sua rotina, seus hábitos, você nem acha aquilo mais interessante. E pior, ainda lembrar, eu deveria ter priorizado aquilo. Época de vestibular. Não, eu não preciso estudar mais, eu vou sair com os amigos. Aí agora, sair com os amigos, aqueles amigos já nem estão mais lá, já passou 10 anos, você trocou o que era importante pelos amigos, e os amigos já não são mais a prioridade. Tem diversos exemplos, né? E assim, essa não é uma conversa para trazer peso, essa é uma conversa para trazer clareza e nos edificar nessa verdade, de que devemos priorizar o quem, e nossa prioridade é o quem? Deus. Né? Devemos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Eu separei aqui, na verdade, quero pegar um gancho daquela frase que você falou ali, que é muito bom, e são frases que eu já ouvi na minha vida, imagino que muitas pessoas já devem ou ter dito ou ter ouvido também, que é quando uma criança vira e fala, tá, mas isso não é o que eu quero fazer, isso é o que você quer que eu faça. Quando, na verdade, assim, não é que eu quero que você faça, é que eu sei que é bom para você. Da mesma maneira como Deus nos orienta. Não é porque eu sou Deus carrasco e não te dou uma opção. Eu estou te orientando. Está na minha palavra uma orientação para que você não padeça, para que você não sofra. E o meu desejo, eu vejo isso também como um desejo do Pai Celestial, de que você não padeça. Por isso, priorize, por isso, receba orientação. E aqui alguns versículos que eu separei, e eu amo. Eu peguei só 3, mas era lindo demais, intenso demais a maneira como Jesus priorizava o Senhor. Em Mateus 14, do 22 ao 23, diz assim, e logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. E depois aqui continua toda uma história maravilhosa, mas assim, ele despediu a multidão, ele falou para os discípulos irem para o outro lado, e depois disso ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E esse é o meu momento de priorizar o meu momento com o meu Pai. É de ouvir o que Ele tem para me dizer, é de falar com Ele, é de passar para Ele. E literalmente receber as orientações dos próximos passos. Depois, também, numa outra história, diz em Lucas 6, do 12 ao 13, naqueles dias, Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. Ou seja, Jesus, antes de tomar uma decisão importante, ele tinha que escolher quem estaria andando com ele. Então, até de certa forma, a gente pode falar, Jesus priorizou 12 pessoas do que outras. Mas antes de tomar essa decisão de escolher uma equipe, se a gente puder dizer, né, hoje olhando num âmbito organizacional, assim, né, operacional falando, ele falou, antes de tomar essa decisão, eu vou priorizar o meu Pai e seguir a orientação que Ele vai me dar, para depois Ele possa tomar uma decisão, para que depois Ele escolhesse. Em Mateus 26, 36 diz, em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Enquanto eu li esse versículo, eu quase chorei estudando, porque eu falei, meu Deus, eu vi uma gentileza no falar de Jesus, de assim, eu sei que é importante estar comigo, eu sei que vocês estão querendo entender o que vai acontecer, muita coisa está acontecendo, mas senta aqui, espera só um pouquinho que eu vou ali orar. Sabe, uma gentileza dele de orientar a equipe, de orientar os discípulos, esse é o meu momento de priorizar o meu Pai, esse é o meu momento de falar com Ele. Essa é a coisa mais importante, é o que eu mais dou valor, é perguntar para o meu Pai o que eu devo fazer e depois dar uma orientação para vocês. E esses são aprendizados que a gente tem com Jesus. É algo que Jesus nos ensina, de colocar o Senhor como prioridade. Não tem problema despedir a multidão por um certo tempo. Não tem problema falar para as pessoas esperarem. Não tem problema.
Nós precisamos deixar muito claro qual é a prioridade, qual é a preferência nas nossas vidas. Dentre todas as coisas, todas as decisões, o que é que você tem priorizado? Quem é que você tem priorizado? E que possamos aprender que, assim como Jesus, antes de fazer qualquer coisa, priorizava falar com o Pai, priorizava ouvir o que o Pai Celestial tinha para o direcionar, que possamos fazer isso da mesma maneira. Deus, eu não sei, eu preciso tomar uma decisão, eu só quero conversar, eu só quero te ouvir, e se retirar, e perguntar, e ouvir o que Ele tem para dizer. E eu sou uma pessoa que fala muito, meu marido sabe disso, qualquer pessoa que me conhece sabe disso, e a gente precisa parar para ouvir o que as pessoas têm para nos dizer, o que Deus tem para nos dizer, porque senão eu falo assim, fala, né, Rômulo, conta para mim como foi seu dia. Não. Você vai falar o quê? Não vou falar, fala você. Você me perguntou e não me deixa falar. Então nós precisamos priorizar a palavra, priorizar a presença de Deus e ouvir o que Ele tem para nos dizer. Depois de ouvir, ler a palavra, dar credibilidade para o que Ele nos diz, executar, trazer existência, botar em prática. Por quê? Porque é naquilo ali que a gente deposita o nosso valor. É naquela pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Nós damos credibilidade para quem Ele é, para tudo que Ele fez. E por isso nós caminhamos conforme a orientação dEle. E olhamos e vivemos o nosso dia a dia falando, Deus, a minha prioridade é você. Acima de tudo, acima de todos. E eu não abro mão. Uma vez eu escutei, eu não sei se é verdade, é história. Né? Não sei se é verdade, não sei quem era direito. Eu acho que eles falam que era Lutero, mas fala um pouco sobre prioridade. E dizem que essa pessoa, quando ela tinha poucas coisas para fazer durante o dia, o tempo de devocional e o tempo de oração era menor. E quando ela tinha muitas coisas importantes para fazer durante o dia, o tempo de devocional e o tempo de oração era maior. Imagina, Jesus para descer e escolher os 12, ele passou a noite inteira orando. Quanto mais importante aquilo para fazer, mais, né? Por mais atarefado que eu esteja, mais tempo eu vou gastar. Menos atarefado, menos tempo eu vou gastar. Falando de prioridade, falando, olha, essas coisas que são importantes, eu preciso reconhecer ainda mais a graça de Deus sobre a minha vida para poder fazer. Eu acho interessante esse princípio, né? Que demonstra também, de novo, essa escala de valor nas nossas vidas. Forte, né? E parando para pensar nisso, eu tenho estudado bastante a respeito dos discípulos também, e esses dias eu ouvi a seguinte frase, você anda com Jesus? Judas também caminhava. E aquilo pegou no meu coração, assim, porque Judas não priorizou Jesus, não priorizou ouvir o que ele disse, todas as orientações, né? E decidiu, tomou escolhas contrárias a todas as orientações que Jesus estava dando. E a gente sabe que havia de acontecer, e ninguém matou Jesus, foi Ele quem se entregou por nós, mas, ao mesmo tempo, eu olho, Jesus priorizou esses 12, Ele escolheu esses 12, e, ao mesmo tempo, era necessário, na caminhada com os 12, esses 12 escolherem estar com Jesus também, né? Mateus, de repente, vem, me segue, ele largou tudo. Ele fez o quê? Ele priorizou Jesus. Fico pensando nas pessoas que trabalhavam, que olhavam e falavam, meu Deus, esse cara está louco. Quem é? Quem? Como assim? Mateus? Não. Pedro. E todos, na verdade, tiveram, né? Às vezes... Largar tudo para seguir um jovem desse? Isso! O que você tem na cabeça? Não é racional. E, de repente, não. Eu decidi. Essa é a minha prioridade. E tem que conversar com alguns, né? Ali, né? A Bíblia cita, né? Conversar com família, tudo. Mas, ao mesmo tempo, abandonou tudo para priorizar, caminhar com o Senhor. E essa resposta que tem de Jesus, eu priorizei você. E depois os discípulos falam, eu priorizo você também, Jesus. Esse encontro, é gigantesco, é a plenitude disso tudo. Porque realmente é como se fluísse algo de maneira perfeita.
É como realmente Ele nos orientou. E a gente encontra também diversos versículos na palavra de Deus que nos orientam a dar preferência ao Senhor, a priorizar ao Senhor. Olha só o que diz João 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ah, não, todos são filhos de Deus, né? Não. É quem priorizou receber, crer no nome do Senhor. Aí a eles é dado, é possível receber esse direito de se tornar filho de Deus. Filipenses 3, do 13 ao 14, diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu esqueço das coisas que passaram, eu deixo essas coisas para trás. Talvez essas coisas um dia foram prioridade na minha vida, mas não é mais. Eu me esqueço dessas coisas e agora eu sei qual é a minha preferência, eu sei qual é a minha prioridade, agora eu sei que o meu foco é Cristo. A palavra de Deus nos orienta a priorizarmos o Senhor. Salmos 119, 173 diz: com tua mão vem ajudar-me, Senhor, pois escolhi os teus preceitos. Deus, eu não estou aqui só pedindo ajuda, socorro, porque eu tentei com fulano de tal e ele disse que agora está ocupado. Eu tentei aquilo lá, gastei dinheiro, machuquei, não quero mais, então agora é só você que sobrou e vamos aí, né? Não! Aqui Salmos 119, 173 diz: com a tua mão vem me ajudar-me, porque eu escolhi os teus preceitos. É por isso que eu quero viver, é para isso, é seguindo as tuas orientações. Por isso, Senhor, agora que eu estou aqui firmado, baseado na sua palavra, eu te peço ajuda, vem me ajudar, porque eu sei que somente o Senhor pode me dar esse socorro. O Senhor é a preferência, o Senhor é a prioridade na minha vida, por isso somente o Senhor pode me ajudar. E essa deve ser a nossa prioridade, e essa é a orientação que o nosso Senhor, Deus, deixa aqui na palavra dEle. Tem tantos outros versículos, Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu santo templo. Então, de tudo que eu tenho para te pedir, Senhor, que são várias coisas, eu queria poder ficar aqui perguntando tanta coisa para você, eu só quero uma coisa, eu só te peço e procuro uma coisa, que eu possa habitar na sua casa. Eu quero priorizar isso. E eu sei que dando a prioridade para isso, o resto é tudo o resto. Amém. Tudo o resto. Amém. Aí quando você lê Paulo, né? Paulo falando, prossigo para o alvo. Né? Quem tem um alvo tem um foco estabelecido, né? Fica bem claro o que é a prioridade para ele, né? Fica bem... você pega um cara que vai atirar com arco e flecha, né? A galera pode estar gritando em volta, pode estar caindo fogo, pode estar, né, raio, ventando, pode ter várias coisas. Ele está calculando apenas como ele vai acertar o alvo. Ele não está, quando ele vê as circunstâncias, ele não está vendo as circunstâncias e focado nas circunstâncias. Quando ele vê as circunstâncias, ele só está pensando em como superar as circunstâncias para que o alvo seja atingido. Percebe? Quando você coloca Deus como prioridade, como seu alvo, as circunstâncias não são o seu foco, mas o seu foco é poder fazer, é poder estar com Deus, é poder fazer parte do plano de Deus. O seu foco é Deus. E eu vou calcular como superar essas circunstâncias para que eu possa estar com Deus. Está entendendo? Então, eu prossigo para o alvo. Tem um naufrágio. Acabou minha vida, acabou minha vida. Paulo não reclamou. Paulo falou, tá bom, foi um naufrágio, mas eu prossigo para o alvo. Fui preso. Tá bom, fui preso, mas eu prossigo para o alvo. Fui chicoteado. Tá bom, eu fui chicoteado, mas eu prossigo para o alvo. Me apedrejaram, eu fiquei como morto, me jogaram para fora da cidade. Os exemplos de Paulo, né? Mas tá bom, mas eu prossigo para o alvo.
Percebe que quando nós temos esse quem, esse valor, essa prioridade nas nossas vidas, as circunstâncias não importam. Eu não defino baseado nas circunstâncias pela qual estou passando. Muitas vezes nós temos negociado e pensado, mas isso não é bem assim, não. Né? Eu acho que Deus gostaria que eu... Mas a forma de passar por essa circunstância de forma tranquila é se Deus continuar sendo o foco. Está vendo? Algumas mães ficam preocupadas com uma situação do filho, mas e aí elas tiram o foco de Deus e colocam na situação. E Deus está falando, se você continuar com o foco, as circunstâncias se amoldam, as circunstâncias se resolvem. Como eu posso resolver essa situação com meu filho para que o foco, o alvo continue sendo atingido? E não como eu vou ficar tratando essa situação. Percebe a diferença? Então, quando fala assim, tem um alvo, eu tenho um foco. Existe um poder no foco. Né? O multitasking é uma ilusão. Sabe, multitarefa. Não, eu sou multitarefa, consigo. É uma ilusão. O seu cérebro só consegue ter um pensamento de cada vez. Não é? Ele sempre vai focar em um pensamento, você vai ter, depois você vai ter o outro. Mas nós só temos a habilidade de focar em um pensamento por vez. Você sempre vai focar em alguma coisa. Então, quando nós falamos de prioridade, nós estamos falando de aproveitar esse foco, de colocar as nossas vidas neste foco, criar um alvo e não tentar fazer milhares de coisas ao mesmo tempo e não tentar resolver tudo. Você não vai conseguir resolver tudo. Resolva uma coisa de cada vez. Dê um pequeno passo por dia. Né? Fala de prioridade, fala de foco. O foco fala de prioridade. Quem é a prioridade e quais são as atividades, quais são as atitudes, qual é o tempo, qual é a atenção, o que eu vou priorizar. Né? Um alvo, um lugar para ir, um lugar para focar. Né? E eu prossigo para o alvo. Esse meu alvo é Deus. É quem? É quem? Tem duas histórias de curas que Jesus realiza. E eu queria ler aqui. Uma, Jesus vai até o tanque, chamado Betesda. A Bíblia diz assim no Evangelho de João, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou. Jesus entra num lugar, Jesus se dirige até uma pessoa, ele descobre que aquele homem fazia 38 anos que ele estava naquela mesma posição, e ali tinha a notícia de que se o anjo do Senhor movesse as águas, o primeiro a entrar nas águas era curado. Então ele tinha uma expectativa dentro dele, ele tinha um desejo dentro dele de que ele pudesse ser curado por aquelas águas, pelo toque daquelas águas. E ele estava ali há 38 anos imaginando esse toque, esperando algo acontecer, esperando as circunstâncias mudarem para ele. Jesus entra naquele lugar, vai até aquele homem, e Jesus, sabendo que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Olha só, um homem que está há 38 anos esperando para tocar naquelas águas, para que as circunstâncias da vida dele mude. Jesus vem até ele e pergunta, você quer ser curado? E o paralítico respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha só a falta de foco. Esse homem estava distraído com as circunstâncias. Eu tenho esse problema, eu tenho a água que se move, eu não chego, eu sou paralítico, ninguém me ajuda, ninguém pode, todo mundo, ninguém gosta de mim, ninguém quer saber de mim, eu sou um zero à esquerda, ninguém se importa, e o homem não percebe que o próprio autor da vida está do lado dele. O foco dele estava nas circunstâncias e focar nas circunstâncias nunca resolveu a paralisia dele. Agora, Jesus
está do lado dele e pergunta: você quer ser curado? Jesus chama a atenção daquele homem para que ele tivesse um foco. Mas o homem respondeu: não tem ninguém que me jogue no tanque, não tem ninguém que me ajude. Enquanto estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se. Consegue pensar, consegue imaginar a cena? O homem ali ouve Jesus, ele continua com um olhar fundo, olhar imaginativo, focado nas circunstâncias, imaginando o quão bom seria se ele caísse no tanque. Mas agora vem uma voz firme, já não é mais uma pergunta. É a voz do Senhor Jesus dando ordem ao corpo dele, às circunstâncias que o estão atrapalhando. Jesus diz: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Eu fico imaginando, ele ficou por tanto tempo olhando aquelas circunstâncias que não respondeu à pergunta de Jesus: você quer ser curado? Ele deu as desculpas, ele culpou os outros, ele falou e descreveu as circunstâncias. Queridos, existe um mistério em falar com Deus, e esse mistério não é descrever as circunstâncias pelas quais nós estamos passando. Deus, ele quer saber: você sabe o que quer? Você sabe para onde você está indo? Como eu posso te auxiliar a chegar neste lugar? E não quais são os problemas que você está enfrentando, quais são as crises que estão acontecendo, quais são as circunstâncias que estão se movendo ao seu redor. Ele tem uma palavra de ordem, ele tem uma palavra de organização, ele tem uma palavra para levantar você da situação onde você está. Aquele homem achava que salvação seria sair das circunstâncias ruins, sair, só ser salvo daqueles problemas. Mas a salvação que Cristo Jesus tinha para ele era domínio sobre as circunstâncias. Por isso ele diz: levanta-te, pega a tua maca. Essa maca que te prendeu há tanto tempo, essas coisas que estão estão na sua circunferência, estão criando essas situações sobre a sua vida. Pega isso agora e domina sobre elas. Não é mais a maca que carrega você, é você que domina sobre a maca. Mas ele estava tão perdido, desorientado nas circunstâncias, que não conseguiu perceber que o autor da vida estava ao seu lado. Já existe uma outra história de uma outra cura que Jesus realiza, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52, que diz assim: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Quando ele ouviu que era Jesus, Jesus é minha prioridade. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os outros falavam: para de gritar, Bartimeu. Para de gritar, cego. Para de gritar, pobre. Para de rir. E eles tentavam impedir Bartimeu de gritar. Mas a prioridade de Bartimeu não era o que os outros tinham a dizer a seu respeito. A prioridade de Bartimeu era Jesus de Nazaré. E ele gritava. Muitos o repreendiam, mas ele gritava cada vez mais. Eu consigo imaginar ele gritando cada vez mais e mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os outros mandavam ele ficar quieto, mas ele: Filho de Davi, você é minha prioridade. É você, Jesus, que eu quero. Ninguém mais. Eu fui colocado à beira do caminho para pedir esmolas. Eu não quero as esmolas, eu quero você, filho de Davi. E Jesus parou. Jesus disse: opa, existe alguém que me prioriza. Opa, existe alguém
que me colocou em primeiro lugar. Deixa eu prestar atenção. Quem é essa pessoa? Jesus parou e disse: chamem o cego. Jesus pensou: aquele que ninguém prioriza, está me priorizando. Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. E Bartimeu, atirando a capa para o lado, atirando aquilo que o oprimia para o lado, atirando as circunstâncias, o cego levantou-se de um salto. Ei, Bartimeu, ele está te chamando. Prontamente levantou, de um salto ficou em pé e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Jesus fez uma pergunta para ele e ele faz essa mesma pergunta a todos nós: o que é que você quer que eu lhe faça? Bartimeu não teve que pensar duas vezes. Bartimeu não teve que olhar a sua escala de valores. Bartimeu não olhou, não queria ver, não queria estudar quais seriam as suas prioridades. Bartimeu tinha um único foco. O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Sabe quando você tem a resposta pronta? Você já refletiu, você já pensou sobre aquilo? Bartimeu podia ter parado para pensar naquele momento e falar: uau, se ele me desse uma grande quantia de dinheiro. Uau, se ele me restabelecesse na minha família. Uau, se ele... Enfim, várias coisas poderiam acontecer. Bartimeu sabia qual era a sua prioridade. Ele tinha uma resposta para Jesus: mestre, eu quero ver. Que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. A pergunta dele era bem simples: o que você quer? Eu quero ver de novo. Mas nós podemos fazer uma aplicação aqui. Bartimeu não queria ver qualquer coisa. Bartimeu queria ver Jesus. Porque ao ver, ele não foi tentar resolver a sua situação financeira. Ao ver, ele não foi tentar contar à sua família que estava vendo. Ao ver, ele não tentou falar para os outros: viram, vocês despojaram de mim, agora estou vendo. Ao ver, ele foi pela estrada fora, seguindo Jesus. Seguindo Jesus. Que história maravilhosa! Enquanto Jesus perguntou para um: você quer ser curado? E ele estava no meio das circunstâncias, não sabia o que responder, descreveu os seus problemas. Quando Jesus perguntou a Bartimeu: o que você quer? Ele tinha uma prioridade, ele tinha um foco, ele tinha uma resposta pronta. O que é que você quer? Você saberia responder essa pergunta? Imagine Jesus olhando agora nos seus olhos, aquele que tudo criou, aquele que tudo pode, aquele que é a palavra da vida, aquele que é o começo, o fim, aquele que de fato estava com Deus na criação, e por meio dele tudo foi criado, tudo foi organizado, olhando no fundo dos seus olhos, dizendo: o que é que você quer? Você poderia responder essa pergunta? Você teria uma resposta pronta? Ou talvez você descreveria milhares de situações e circunstâncias às quais você está presente. Talvez você falaria das dificuldades com seus filhos. Talvez você reclamaria mais um pouco sobre o trabalho que você não gosta. Talvez você falaria um pouco mais sobre: se eu pudesse ter mais dinheiro. Talvez você descreveria como é estar assentado à beira do caminho. Mas Bartimeu disse: eu quero ver. Tinha uma resposta pronta, tinha um foco. E Jesus concedeu a ele exatamente isso. Ele disse: a sua fé te
salvou. Porque Jesus faz abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Você não apenas vai ver, você está salvo por crer em mim. E ele viu e seguiu Jesus estrada afora. Você saberia responder essa pergunta? O salmista sabia. E é um texto que você compartilhou conosco. Por isso eu lembrei dessa ideia toda. Salmos 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar na sua habitação, no seu templo. Uma coisa eu quero, uma coisa eu buscarei. Foco, prioridade, sem desvio de atenção. Uma coisa eu quero e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que história maravilhosa. Uau. Que pensamento. Agora, o que nós precisamos entender é que ele diz: uma coisa eu quero e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. Mas existe um único caminho para podermos habitar na casa do Senhor. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Quando nós colocamos o nosso foco em Jesus, nós encontramos a habitação de Deus. Melhor ainda, Deus vem habitar em nós. Foco, sem desvio de atenção. Se você me permitir, eu quero ler mais uma história aqui, antes de você falar qualquer outra coisa. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 49. Eu acho interessante essa história. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Será que os pais estavam distraídos? Esqueceu o filho. Deixou lá. E esperaram o dia inteiro. Chegou a hora de dormir e falaram: vamos pôr Jesus para dormir. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E foram para lá, foram para cá, foram para lá. Começaram a perguntar para os parentes, para os conhecidos: vocês viram Jesus? E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Tiveram que fazer o caminho de volta. Depois de um dia andando, tiveram que fazer o caminho de volta. 3 dias depois, olha o exemplo desses pais. 3 dias depois o acharam no templo. O acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais ouviram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha que estar na casa de meu pai? Jesus sabia qual era o lugar dele. Jesus tinha o foco de estar na casa do pai. Agora, os seus pais não. Seus pais conheciam o desejo do salmista. Uma coisa eu peço e buscarei: poder estar na casa do Senhor, no templo. Mas os pais de Jesus estavam sem foco, estavam distraídos. Esse texto, ou essa mensagem, quando o salmista diz: uma coisa eu quero e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor, habitar na casa do Senhor, contemplar o Senhor
e desfrutar do templo, da casa do Senhor. Esse é o desejo da humanidade. Como que eu posso habitar na presença de Deus? Essa é a pergunta da humanidade. Mas os pais de Jesus nos mostram, nos revelam que se você estiver distraído com outras coisas, você esquece qual é o caminho para a casa de Deus. Jesus sabia que o lugar dele é na presença. Esse texto diz que se você encontrar Jesus Cristo, você acha a casa do Senhor. Porque eles encontraram Jesus no templo. O salmista queria uma coisa. Os pais de Jesus já estavam distraídos. Mas se eles soubessem que aqueles que procuram por Jesus encontram a presença de Deus, eles manteriam o foco no seu Filho Jesus. Uma coisa o salmista queria, era poder entrar na casa do Senhor Jesus. Uma coisa ele queria, era poder encontrar o Senhor Jesus. Porque ao encontrar Jesus, nós encontramos a habitação de Deus. Foco. O foco está em Jesus. Para que possamos priorizar a Deus. Para que possamos viver a vida com Deus. Ele queria uma coisa só, e Deus está dizendo: existe um lugar para você na minha presença. Existe um lugar para você perto de mim. Se você parar de se distrair, encontrar a Jesus, você acha o seu lugar na minha presença. Foco, prioridade. Por isso não importa o que você tenha feito, ou vivido, ou quão distraído você já andou, existe um lugar para você na casa do Pai. Existe um lugar para você na casa do Pai. Uma coisa eu buscarei. Uma coisa eu peço e a buscarei. Que eu possa estar, habitar, morar com o Senhor. E o caminho para esse lugar chama-se Jesus. Se você encontrar Jesus, você encontra um lugar na presença de Deus. Amém? Amém. Mas eu estou falando demais. E eu estou amando. Já foi 2 episódios só eu falando aqui. Acho que uns 3. Amém. Glória a Deus. Não, quando começou ali, Poço e Bartimeu, eu falei, meu Deus, não quero nem falar mais, estou aprendendo muito. É bom que está tudo gravado, vou poder ouvir tudo de novo. Mas, enquanto você falava ali também, só me vinha à mente, eu me lembrava de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É em Jesus Cristo. É Ele o provedor, é Ele. Nós precisamos apenas buscá-lo em primeiro lugar, priorizar a Ele. Não, Luísa, mas eu acho que é o contrário. Se eu não batalhar, se eu não juntar dinheiro, se eu não assinar, se eu não começar, não tem dinheiro, não, meus filhos não são educados, se eu não gastar tempo ali corrigindo, deixa de lado. Senão você vai ficar literalmente falando assim, ai, não me jogam no posto, ai, não, ai. Não é assim. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Priorize, se eu puder, mudar ali a palavra, só para a gente entender. Busque em primeiro lugar, então, priorize o reino de Deus e a sua justiça. Dê preferência para o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Como serão acrescentadas? Deixe o como com Deus, priorize quem Ele é. Priorize o que Ele disse, priorize a presença do Senhor. E confie e descanse no que Ele disse. Isso muda tudo. Tem outros versículos que diz ali, Atos 2, 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que der preferência e der prioridade e reconhecer que o socorro vem do alto, será salvo. Tem um outro versículo de Mateus 19, 29, que diz, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna.
Isso é a palavra de Deus, não é ninguém parafraseando nada, é todo aquele. Mas como que eu deixo casa, como que eu deixo meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meus filhos, meus campos, minha empresa? Como? Simplesmente reconheça não é meu. Essa não é prioridade. Mas a gente não tem que priorizar a família, a gente não tem que priorizar. Priorize o Senhor, Jesus Cristo, e o que Ele te diz. Porque senão a gente fica entrando num assunto do que é moralmente, do que é eticamente correto, né? De entrar, mas a gente não quer entrar nesse assunto, a gente quer dizer, estamos aqui para lembrar que existe um Senhor que um dia nos priorizou. Ele não precisava ter entregue o Filho dele. Eu acho que em todas as temporadas, se você for revisar aí, for maratonar todos os episódios do Gades e temporadas, muito provável você vai encontrar isso. Jesus Cristo não precisava ter vindo. Deus não precisava. Ele escolheu enviar. Por amor Ele enviou. Ele priorizou. Ele poderia ter falado, deixa eu resolver outras questões celestiais aqui. E deixa eles lá. Não, Ele parou tudo e enviou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou, que Ele deu o seu único Filho, para que pudéssemos ter vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que der prioridade, para que todo aquele que preferir, para que todo aquele que reconhecer que somente Ele pode nos dar vida eterna, receba a vida eterna. Aqui termina então o versículo 29, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Não é algo que a gente consegue produzir nas nossas próprias forças. É apenas priorizando, dando preferência e prioridade para o que Ele já tem disponível. E isso literalmente se abre e a gente recebe. Herdamos. O que você fez para merecer? Nada, mas eu recebo. Como é importante essa mudança de mentalidade, como é importante essa decisão. E consequentemente, a partir do momento que você prioriza algumas coisas, você deixa outras de lado. E está tudo bem, porque você está colocando e mostrando, né, para Deus, para você mesmo e para o mundo, qual é a sua prioridade. E uma coisa que você comentou lá nos primeiros episódios dessa temporada também, mas que eu anotei aqui, é algo que a palavra de Deus nos fala muito a respeito de priorizar os outros e não a nós mesmos. Olha só o que diz Romanos 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Tem uma outra versão que diz assim: prefira dar sempre preferência aos outros do que a você mesmo. E isso vai 1000% de contramão ao mundo. Eu quero passar, eu quero ganhar, eu quero. Tanto faz, quem é essa pessoa? De onde ela apareceu? Eu estou aqui há um tempão. Né? E às vezes, se você pensa numa fila, você está ali na fila, tal, alguma coisa acontecendo, de repente vem a pessoa, pega ali, eu estou aqui há 3 horas nessa fila, você vai entrar. A gente não quer, o ser humano não quer priorizar, não quer dar a preferência para outra pessoa. Por quê? Porque não, porque eu vou sair perdendo. E quem é que te disse que não dar preferência para o outro você está perdendo? Porque você perdeu 10 minutos? Porque alguma coisa aconteceu? A gente tem uma visão muito limitada das coisas que acontecem aqui. Existe um Deus que nos ensina e que nos orienta que nós não devemos ser focados naquilo que a gente toca, naquilo que a gente sente, mas aquilo, como o Rômulo falou há alguns episódios atrás, nós precisamos ter Cristo Jesus como alvo. Independente do que está passando aqui, é Cristo Jesus. Se é uma orientação divina que o Senhor deixou para mim, que eu devo dedicar uns aos outros com amor fraternal, que eu devo dar honra, que eu devo dar preferência aos outros, talvez eu não entenda, mas eu vou fazer isso. E depois eu fui pesquisar ali no grego, essa palavra preferir, preferência, é progeomai, e significa ir adiante e mostrar o caminho, ir à frente e conduzir. Aí eu falei, nossa Deus, que? Como assim eu dou preferência, eu conduzindo? Porque através dessa atitude de estar dando preferência, eu mostro que eu estou literalmente servindo. E a pessoa naquela hora está achando que ela está ganhando mesmo. Deixa que pense que está ganhando. Nossa, mandei bem, passei na frente, todo mundo aí, ficou horas na fila, acabei de chegar, ganhei na frente de todo mundo. Está tudo bem, não estou aqui para te provar nada.
Mas não, eu dou preferência para você. Eu escolho te servir. É uma escolha. Então, aqui nessa temporada, você já deve ter prestado atenção, mas nós conversamos a respeito de como Jesus priorizava as pessoas, como Jesus priorizava Deus. Em alguns momentos também ali da Bíblia, a gente encontra Jesus dando prioridade para os discípulos ao invés das multidões. Existem alguns momentos, existem algumas prioridades também na nossa vida que elas são ocasionais, que passam. Existe um momento, e a gente, quando fala na educação de filhos, isso é importantíssimo também. Tem uma das temporadas que a gente fala aqui a respeito de educação de filhos, sobre dar fruto na estação certa. Por quê? Porque existe um momento onde nós precisamos ensinar os filhos, educar, apresentar a palavra de Deus a eles. Depois não adianta, quando eles tiverem 45 anos, falar, poxa vida, né? Por que você não fez isso? Nunca recebi essa orientação. Como é que você quer colher aquele fruto se aquele fruto nunca foi plantado? Então, existe um momento de plantar, senão você não vai colher. Existe um momento de você dar prioridade para algumas pessoas ao seu redor e depois essas pessoas não estão mais caminhando tão perto de você e está tudo bem. Lembrando que a nossa prioridade máxima sempre é Jesus Cristo, nosso alvo é Jesus Cristo, por isso é muito fácil de você perceber o que você precisa dizer sim, o que você precisa dizer não. E o que eu gosto aqui na Bíblia, a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que também priorizaram o Senhor, mas eu quero citar aqui um pouquinho a respeito de Moisés. Moisés era um homem que priorizava estar com Deus. Aqui tem vários capítulos, várias histórias, vários momentos chocantes e maravilhosos que a gente pode acompanhar na jornada dele que ele teve com Deus. Mas ali, Êxodo 34, do 27 ao 35, mais ou menos, resumidamente fala que, ao descer do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Porque depois de ter tido um tempo com Deus, isso era uma consequência que acontecia. E a gente observa, então, em todos os relatos da vida dele, mas um me chama a atenção, que é esse de como ele priorizava. Ele era tão íntimo, mas tão íntimo do Senhor, que ele ousou pedir para Deus, para ver Deus. Você já parou para pensar, para prestar atenção nisso? Você fala assim, não, Deus, eu estou aqui na tua presença. Não, Deus, eu quero te ver. Eu fiquei pensando, meu Deus, que ousadia, que audácia. Mas não, ele era tão íntimo do Senhor que ele ousou pedir isso para Deus. Eis aqui um homem que amava a Deus, que tinha prazer em estar junto dele, de ouvir e obedecê-lo. Êxodo, então, ali 33:18, disse, rogo-te, Senhor, mostre-me a sua glória. A Bíblia nos diz que quando Moisés desceu do monte Sinai, com as tábuas, continham os 10 mandamentos, o seu rosto resplandecia. Moisés ficava dias falando com Deus. Não eram horas, não eram 10 minutinhos. Ai, Deus, obrigada, Deus, por esse dia, obrigada por tudo, obrigado, não sei o quê. Agora, Senhor, eu preciso descer. É porque tem tanta coisa acontecendo lá embaixo que eu preciso resolver, eu não sei se vai faltar alguma coisa e eu preciso. Não. Ele falava, esse é meu tempo com Deus. E ele passava horas, dias e dias falando com o Senhor. E o que eu amo a respeito disso é que depois que ele tinha esse encontro com o Senhor, ele descia do monte, ele se encontrava, o rosto de Moisés resplandecia, ele levava consigo a glória do Pai. E eu parei para prestar atenção nas nossas vidas, isso é uma história antes de Cristo Jesus. Mas a gente pode ter, de certa forma, entender isso e receber, a partir do momento que a gente tem a nossa vida marcada, uma decisão de priorizar a Jesus Cristo, de caminhar com a palavra de Deus como sendo o prumo da nossa vida, uma das consequências é nós brilharmos, refletirmos a glória do nosso Pai Celestial. Não é algo que eu chego até meu Deus e falo, Deus, me dá da tua glória, põe aqui, põe aqui, põe aqui, põe aqui. Não, é natural. O mundo natural, as coisas que acontecem aqui, percebem que eu estava com Deus, percebem que eu sou uma mulher de Deus, percebem que você é uma família que honra a Deus, percebem que você é uma empresa que não caminha de acordo com o que o mundo diz, mas que caminha de acordo com o que Deus diz. É natural. Por quê? Porque você está plantando sementes divinas, você está priorizando, você está dando preferência em ter seu momento com Deus, em priorizar a palavra de Deus. Por isso os frutos são celestiais. Por isso a consequência é celestial. Por isso a glória caminha com você. Por isso você é um com Deus. É natural. Amém. Não tem como produzir. Não. É uma consequência. É obra dele em mim. É obra dele em mim.
E a comunhão com Deus transfigura uma pessoa tanto moralmente como espiritualmente. Isso é o que Paulo ali nos ensina em 2 Coríntios 3, do 12 ao 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, de glória em glória, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém. Às vezes eu fico pensando no que você está ensinando a gente. Eu fico pensando assim, quem é que trocaria um pouco dessa glória que ele compartilhou pelas maiores riquezas deste mundo? Quem é que trocaria um lance, sabe, só um reflexo, só um facho de luz, dessa glória dele, pelas riquezas, pelas circunstâncias, pelas situações, as melhores que fossem deste mundo. Né? Como filhos amados, nós temos paz com Deus, podemos entrar na presença de Deus, podemos ter um relacionamento com Ele. E aí o foco não são as circunstâncias, o foco é Ele é minha prioridade. Mesmo a pior circunstância com Deus, que não é o que vai acontecer, mas mesmo a pior circunstância com Deus é melhor do que a melhor circunstância sem Deus. Com certeza. Não é? Com certeza. Faça dele sua prioridade. E mesmo a pior circunstância com Deus é melhor do que a melhor circunstância sem Deus. Esses dias, falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, você está trazendo algumas histórias que pessoas que priorizaram. E esses jovens haviam sido escolhidos como alguns sábios, né? Tinham sido levados cativos pelo um outro reino e eram sábios, então eles tinham alguns privilégios lá. Mas chegou uma época que o rei que tinha cativado o povo, que tinha levado cativo o povo deles, criou um ídolo e disse: vocês vão ter que adorar esse ídolo. Só que para Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus é prioridade, não o ídolo. Então eles falaram: não nos renderemos ao ídolo, não nos prostraremos diante do ídolo. Deus continua sendo a nossa prioridade. Mas a notícia que corria era: aquele que não priorizar o ídolo será lançado na fornalha. Mas quando eu estava me deparando com essa história de novo, eu me choquei com a seguinte realidade: o foco daqueles rapazes nunca foi a fornalha. O foco não era o problema. Vou ser jogado na fornalha, vamos ser jogados na fornalha, vamos ser... Não, eles tinham uma certeza de que o foco deles era Deus. A prioridade deles era Deus. Independentemente do que acontecesse, eles estavam com Deus. E eles dizem isso para o rei: olha, se você me lançar na fornalha e eu morrer, tudo bem, eu estou com Deus. E se Deus quiser me libertar, tudo bem, porque Ele me libertou. Mas o meu foco não é a circunstância, o meu foco é Deus. Queridos, quem conhece um lugar de justiça, quem conhece esse lugar de comunhão, quem conhece essa prioridade a Deus, não quer mais nada. Estar com o Pai Celestial é o nosso desejo. E melhor do que aquilo que o Pai pode nos dar, melhor do que aquilo que podemos receber dEle, é podermos receber, assim como o filho pródigo, um abraço do Pai, um beijo do Pai, o cuidado do Pai, o carinho do Pai, e sabemos que nós estamos de volta na casa do Pai. Aleluia. Amém. Essa é a minha prioridade. Quando nós falamos do outro ser a minha prioridade, eu não estou falando que eu estou colocando qualquer pessoa como prioridade na minha vida. O que eu estou dizendo é: Deus é a minha prioridade. E a prioridade para Deus é servir a todos. Uau. Então eu posso me entregar a todos também. Muito bom. Deus é minha prioridade. Ele me colocou num corpo. Ele não me salvou sozinho. Uau. E eu quero servir também as pessoas. Muito bom. Prioridade não fala do quê, fala de quem. Uau. Fala de quem. Uau. Esses dias atrás eu estava ensinando a minha filha mais velha
a procurar palavras no dicionário. Né? Chegamos nessa fase, Luiz. Ela sabe ler, sabe procurar palavras no dicionário. E é legal que tem algumas coisas que são bem óbvias para nós, e são tão óbvias que a gente sofre até para explicar. Por exemplo, acha essa palavra para mim no dicionário. Você logo procura a letra que começa, depois a próxima letra. Você faz isso automático, você não sabe que você está executando esse processo para encontrar a palavra. Você apenas faz. Mas para ensinar alguém, você tem que lembrar qual é o processo que você faz e tentar explicar esse processo. Então, eu estava tentando explicar para ela que o dicionário está em ordem alfabética. Existe uma ordem de prioridade no dicionário. Ele está em ordem alfabética. E você precisa primeiro, e mesmo na ordem alfabética do dicionário, você precisa olhar sempre a primeira letra primeiro, depois a segunda letra, depois a terceira letra, e o que vai colocar em ordem as palavras é a prioridade alfabética em todos os níveis de letras da palavra, certo? Sim. Então, se eu tenho uma palavra com 2 As, a ela vai vir antes de uma palavra que é AB, certo? Porque eu estou olhando a segunda letra, ou a terceira, ou a quarta, enfim. Ou seja, a primeira letra sempre tem prioridade. E aí, de repente, eu tive uma iluminação divina ensinando ela a ler o dicionário. Ou seja, sempre o que vem primeiro é o que é avaliado. Qual é a primeira letra? Avalia ela. Ela está em qual posição? E aí você vai no dicionário na posição da primeira letra. Agora, avalia a segunda letra. Sempre o que vem primeiro é o que é o avaliado. E a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 15, 48 e 49 o seguinte: como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Ou seja, ele está falando aqui de 2 progenitores de espécie. Adão, feito do pó da terra, e Adão celestial, que é o próprio Senhor Jesus. Ou seja, Jesus é um Adão, o primeiro de uma espécie celestial. Está entendendo? Ele é o primeiro de uma espécie celestial. Jesus Cristo foi o primogênito que Deus enviou para que pudéssemos ter vários outros irmãos. Ou seja, várias outras criações da humanidade celestial. Cristo Jesus foi o primeiro. E por ser o primeiro, quem foi avaliado foi Ele. Ele em tudo foi tentado, Ele tudo sofreu, Ele foi para a cruz, Ele passou por todos os testes, Ele foi para o deserto com Satanás, Ele foi avaliado. E porque Ele, sendo o primeiro, foi aceito, todos os outros também são. Todo aquele que crê em Cristo Jesus se torna celestial e é aceito. Em Romanos capítulo 5, 17 e 19 diz: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, percebe, um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Aleluia. Porque como pela desobediência de um só homem, pela transgressão de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, porque o primeiro Adão foi avaliado e encontrou-se em falta, todos estavam em falta, em transgressão. Mas Jesus veio como primogênito dos filhos de Deus. E como ele era primogênito, o primeiro sempre é avaliado. E ele foi avaliado e foi encontrado aprovado. E por isso todos aqueles que vêm da descendência de Jesus são aprovados também. Quem foi avaliado para a justificação da humanidade foi Jesus Cristo. 1 Pedro 1,19 vai dizer: mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo,
como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Ele foi avaliado, foi encontrado como sem mácula, sem defeito algum, e aqueles que creem em Cristo Jesus têm os seus pecados apagados e agora são encontrados sem máculas ou defeito algum em Cristo Jesus. Amém. Todas as vezes. Mas o que isso significa? O que isso fala de prioridade? Significa que todas as vezes que não colocamos Jesus Cristo em primeiro lugar, estamos querendo ser avaliados por nós mesmos. E vamos falhar. Todas as vezes que não é Ele a razão, queremos que nós sejamos a razão e vamos falhar. Todas as vezes que não é Ele o alvo, somos nós o alvo e vamos falhar. Todas as vezes que Ele não é o primeiro, nós queremos ser avaliados por nós mesmos e nós vamos falhar. Mas ao colocá-lo, ao colocar Jesus como prioridade, vamos sempre ser aceitos pela obra dEle. Se eu tentar me santificar pela minha própria força, não dá. Me justificar pela própria força, não dá. Ser perfeito pela minha própria força, não dá. Mas se eu colocá-lo em primeiro lugar na minha vida, a santidade dele, ele compartilha comigo. A justiça dele, ele compartilha comigo. A perfeição dele, ele compartilha comigo. Amém. Se eu me colocar em primeiro, eu vou ser avaliado e vou me encontrar em falta. Mas se eu colocar ele em primeiro lugar na minha vida, ele é avaliado e eu me encontro suficiente nele. Amém, muito bom. Prioridade, colocar Jesus como prioridade e não as nossas próprias vidas. Amém. E não os nossos próprios desejos. Amém. Queridos, existem diversos pensamentos a respeito de prioridade. Muitos. E nós quisemos compartilhar aqui com vocês alguns deles. Um outro que me chama a atenção assim, para nós podermos finalizar essa temporada, não sei se você ainda tem um pensamento final para colocar. Eu quero deixar esse breve pensamento. Nós precisamos priorizar rotinas. Muito bom. Rotinas. A Bíblia nos ensina em Atos, capítulo 2, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles tinham uma rotina. Diariamente eles iam ao templo, diariamente eles se reuniam de casa em casa. Eles priorizavam essa rotina de comunhão com os irmãos. Nós precisamos organizar rotinas, ter um gerenciador de tarefas, como saber qual tarefa fazer primeiro. Se você procurar ali prioridades de tarefa, como priorizar tarefas, você vai encontrar aquele gráficozinho, do urgente e importante. Se é urgente e importante, faça agora. Se é urgente e não é importante, delegue. Se é importante e não é urgente, programe. Se não é importante e não é urgente, nem faça. Mas tenha prioridades nas suas vidas, nos seus afazeres, sempre sabendo que essa organização de rotina é uma mordomia que honra a Deus. Que honra a Deus. Existem diversos pensamentos sobre rotina, mas eu acho que o que nós precisamos aprender dessa temporada é que a prioridade não é o quê, a prioridade é quem. E essa prioridade é Deus. É Ele quem nos sustenta, independente das circunstâncias. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem compartilha da glória dEle conosco. É se colocarmos Jesus como prioridade, é que somos avaliados, encontrados suficientes, porque Ele é avaliado primeiro. Essa é a ordem, Jesus em primeiro lugar. Estamos nele, tudo é por Ele, para Ele. Por Ele são todas as coisas. Jesus, Deus, Ele deve ser exaltado nas nossas vidas, ao primeiro lugar, está no lugar mais alto. Isso é o que eu gostaria de compartilhar nessa temporada com todos. Queria saber de você, se você tem mais alguma coisa para compartilhar, Luísa. Gostaria de encerrar também, se você ouviu por acaso só esse episódio, volte, escute toda essa temporada, pegue um caderno, anote, leia conosco todos os versículos. Essa temporada foi importantíssima, todas são, mas eu creio que priorizar Jesus Cristo, priorizar a sua palavra vai mudar muita coisa na sua vida. Coisas que você achavam que eram para lá, para cá, na verdade você precisa acertar o foco, que é Cristo Jesus. E com isso alinhado, é como se fosse aquela câmera fotográfica, fora de foco, você ajusta o foco. Era isso aqui.
É isso. Então, assim, por gentileza, gaste um tempinho, procure ali, compartilhe esses episódios com alguém que você ama, com aquela pessoa que você não ama também, para que ela saiba que ela pode priorizar a palavra de Deus. Mas uma honra poder estar aqui com vocês, com todas essas temporadas, todas essas sextas-feiras, aprendendo com você, Rômulo, compartilhando da palavra de Deus. E esse foi mais um episódio, mais uma temporada. Encerramos aqui, então, a temporada Prioridades. Graças a Deus, Graças a Deus, é sexta-feira. Graças a Deus, chegamos até aqui. Amém. Compartilhe com o maior número de pessoas. Priorize Jesus Cristo na sua vida. Amém. Entregue a sua vida a Ele. E você vai encontrar a salvação, o perdão dos seus pecados, você vai encontrar uma nova vida, você vai encontrar avanço. Essa é a nossa mensagem. Queremos sempre, sempre glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele é a prioridade desse podcast. Por isso eu quero dizer, continuem abençoados. Amém. Tchau, pessoal. Continuem abençoados.